Shangri-La TV, boas energias no ar. Hoje, nos nossos estúdios, temos a presença de Tânia Costa. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Tânia, eu acredito que quem olhar, a nossa entrevista vai saber exatamente com quem eu estou conversando. Mas tem muita gente que não sabe quem é. Porque o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas se lembram do hoje, mas não conhecem a trajetória, né? Acha que chegou e tá no topo, tá beleza, tá na vitrine, maravilha. Mas quem é Tânia Costa? Como é que Tânia Costa chegou até os dias de hoje? Então, eu nasci lá em São José do Norte. Olha. Há bastante tempo atrás. Longinho, né? É, longe, perto de Rio Grande. E eu vim de uma infância bem humilde. Bem, como tu disse, às vezes as pessoas pensam que a gente já tá por cima, mas não. Desde que eu aprendi a ler, escrever, com 7 anos eu entrei para o colégio, mas com 6 eu já aprendi a ler. A minha mãe me ensinava nos gibis, né? Sempre gostei de ler. E o meu pai também viajava e ele sempre costumava trazer livros pra gente. Ele viajava a serviço, né? Ele pegava obra, construção em outros lugares. E sempre que ele voltava, ele trazia livro. Eu lia bastante os contos e lendas dos irmãos Grimm. Foi os primeiros livros. Mas olha que bacana. Tu sabe que tem muita gente que não leu esses livros. Muito Viu os filmes, mas não leu os livros. O meu pai trazia uns livrinhos pequenininhos, assim, era uma coleção. E nele tinha várias historinhas, né? E eu lia. E aí eu dizia, né? Um dia eu vou ser escritora. Um dia eu vou ser escritora. Só que nós éramos, na época, em 5 irmãos, agora nós somos em 6, né? Mas era 5. E com bastante dificuldade. Meu pai, como eu te falei, trabalhava em construção civil e lá é uma cidadezinha ainda de interior, não mudou muito. O prédio maior que tem é 3 andares, não tem maior do que isso, né? E a gente passava dificuldade. Não chegava a passar fome, mas passava bastante aperto, assim, sabe? E aí eu arrancava as folhas, todo ano sobrava folha nos cadernos, aí a mãe comprava novo, mas era aqueles cadernos mais baratinhos que tu possa imaginar, né? Sobrava as folhas, eu arrancava as folhas, fazia um furinho com a tesoura, botava uma cordinha e lia dos meus livros. Eu tenho uma caixa cheia de manuscrito. Eu escrevia tudo. Aí também na época tinha aquelas fotonovelas, não sei se é da tua época. E daí eu recortava, eu lia a fotonovela primeiro, depois eu recortava os quadradinhos, colava nessas folhas e criava a minha própria história com aqueles personagens, né? E sempre assim, aí depois eu fui crescendo, terminei o ensino médio, quase terminei, fiz magistério, mas aí não fiz o estágio, terminei aqui depois, né? Mas não consegui ser escritora naquela época, porque uma que eu não tinha recurso financeiro, e outra que São José do Norte, agora até tá bem evoluído, assim, né, nesse ponto, nessa questão. Mas não tinha, assim, uma estrutura para faculdade, para coisas assim, a gente não tinha muita noção disso. A minha mãe também muito humilde, né? Para ela, assim, terminou o fundamental, já estava Já sabia ler e escrever, deu, né? Estava estudado. Interessante. E daí, mora em Capão, né? Moro em Capão agora. Mora em Capão da Canoa. 26 anos. E 26. Mas até chegar aqui, como é que chegou a Capão da Canoa? O que aconteceu essa saída? Se é que tu veio direto de São José do Norte para cá, ou tu fez ainda uma baldeação em outra localidade? Eu vim direto para cá, mas primeiro eu fui para Mostardas, na verdade. Eu me casei e fui morar em Mostardas, só que não deu certo, né? Eu fiquei com as crianças. E aí São José do Norte é um lugar de poucos recursos de trabalho, né? Uma cidade pequena, tem poucos recursos de trabalho. Aí a mãe meus pais tinham vindo para trabalhar em Capão Novo. E aí eu vim visitar eles, eu estava sozinha lá, vim visitar, passar um tempo e aí eu fiquei trabalhando. Aí eu voltei para lá, que a minha casa era lá, né? Mas aí eu comecei nessa, né? Aí a minha irmã casou aqui, ficou morando aqui. Meus pais voltaram para lá e ela ficou. Aí eu vinha sempre nos veraneios para casa dela para trabalhar, né? Até que eu decidi vender minha casa lá e comprar aqui. Comprei em Capão Novo, né? Comprei direto do seu Wagner, na época era particular, né? Comprei dele. E aí eu acabei ficando, né? Aí um tempo depois eu conheci o meu esposo, o Volney, né? E aí a gente casou, faz 16 anos que a gente é casado, daí eu fiquei definitivo. Mas a princípio eu vinha só para trabalhar, só nas temporadas, né?
E o meu sonho de ser escritora estava adormecido, eu continuava escrevendo. Escrevia e guardava, escrevia e guardava. Uma também que eu tinha vergonha de mostrar, né? E sozinha com as crianças também eu trabalhava, tudo era para eles, né? Sempre era para eles, não tinha como sobrar dinheiro para fazer qualquer outra coisa para mim. Era sempre para eles, né? Sempre. Não tinha como pagar uma faculdade. Agora eu estou fazendo uma faculdade, porque eu acho assim que a vida da gente é no tempo de Deus, não é no nosso. A gente tem um sonho, se o sonho for de Deus, se ele estiver sonhando junto contigo, ele vai se concretizar. Mas é na hora que ele disser, é agora. Primeiro a gente tem que passar pela estrada da vida para aprender. Às vezes quando a gente é adolescente, criança, né, a gente acha que é fácil. Vou ser escritor e deu, né? Mas não é assim. Primeiro tu tem que passar por uma estrada, aprender tudo que tu tem para aprender. E aí Deus te diz, agora tu tá pronta, agora vai. E foi assim comigo. Interessante. Já demos, acho que vamos dar um tempinho, tomar uma aguinha, relaxar. Shangri-La TV, boas energias no ar. Dei uma paradinha, já dei uma reabastecida na garganta. Voltamos aqui em nossos estúdios com Tânia Costa, contando sua trajetória. E agora nós vamos falar sobre uma veia que, segundo ela, estava adormecida. Como é que surgiu... Tá, o sonho sempre esteve contigo, tudo bem. Mas como é que surgiu o primeiro livro? Então, como eu te falei, eu continuei escrevendo, só que eu escrevia e guardava, continuei guardando. E não escrevia tanto como antes, porque tinha a função dos filhos, do trabalho, de tudo. Aí lá, uma vez ou outra, assim, dá vontade de escrever alguma coisa. Aí eu estava escrevendo em 2020 o livro A Fazenda das Borboletas, o primeiro, esse aqui. Esse é o primeiro? Esse aqui. Eu estava escrevendo ele, mas não sabia se ia publicar, né? Estava só escrevendo. A Fazenda das Borboletas. E aí a minha mãe ficou doente, né? Eu sempre fui muito grudada com a minha mãe. A gente achou que tinha dado um AVC nela e não era um câncer no cérebro em estado avançado já, né? Aí ela foi encaminhada para Porto Alegre e eu fiquei 21 dias no hospital em Porto Alegre com ela, né? Ela sabia que eu estava escrevendo e ela me fez prometer que eu ia publicar. Eu prometi para ela. Ela sempre gostou de ler também, né? Então ela estava lá, ela lia poemas do Braulio, aquele, sabe, poeta? Braulio Varela, acho que é o nome dele. Ela lia os poemas dele para mim lá e ela dizia, minha filha, eu quero que tu publique. Eu não sei se a mãe vai sair daqui ou não, mas eu quero que tu publique. Aí ela chegou a vir para casa, mas aí ficou 2 semanas em casa e faleceu, né? Aí eu estava com o livro em andamento, eu já tinha falado com uma editora, eu publiquei, mais por causa dela. E como é que foi publicar? Foi tranquilo? O que tu teve que fazer para poder publicar teu primeiro livro? Eu não tinha experiência nenhuma de editora, mas tem uma prima minha de Porto Alegre, que ela é coaching, e ela tinha publicado um livro. Aí eu chamei ela no WhatsApp, conversamos, né? Ela me indicou essa editora, lá de Senador Pompeu. Aí eu mandei para lá, eles, mesmo que a gente tenha que pagar, né, para publicar, eles só publicam se eles fazem uma avaliação, porque eles dizem que não vão publicar algo que eles não gostam, porque vai prejudicar a editora, né? Sim, sim. Aí foi aprovado, publiquei esse primeiro livro, e aí eu fiz fininho ele, né, que eu lembrei assim, né, primeiro, ele também me aconselhou, o editor, né, o Josiandre. Vai que o leitor não goste, né? É um livro muito grosso de um autor desconhecido, não vão querer, mais grosso é mais caro, né? Comprar um livro de quem não conhece, aí eu fiz ele fininho, só que graças a Deus o pessoal gostou, pediu continuação. Aí eu fiz a Fazenda das Borboletas nas Asas do Quantas Amor. edições tu fez desse? Eu fiz 2 edições desse. Não, desculpa, Quantos exemplares, desculpa. Eu fiz 200. 200 exemplares. E aí eu fiz a continuação e segundo livro, esse aí eu paguei ele com um prêmio que eu ganhei com o primeiro. Ganhei um prêmio da Lei Aldir Blanc.
Sério? Escrevi, eu fiz o lançamento lá em São José do Norte também, porque a prefeita de lá, como eu sou nascida lá, e o primeiro eu fiz uma homenagem ao São José do Norte, ao cenário dos personagens em São José do Norte, né? Eu tive lá para fazer a divulgação e ela me falou da Lei Aldir Blanc. Aí eu cheguei em casa e falei para meu esposo, né? Eu disse, eu não vou fazer, meu livro não é bom o suficiente, não tenho todo esse talento, não vou me inscrever. Aí ele disse, mas é de graça, tu não vai pagar nada porque tu não tenta. Aí eu disse, Mas é aquela coisa, né? A gente já sai de casa com um não, né? É. Então que diferença faz? Sim. Tem que tentar. Aí eu me inscrevi, mandei o livro para lá e ganhei o prêmio. Ganhei o prêmio e fiz o segundo logo em seguida daí. Viu só? Ai, não tem condições. Ai, meu Deus. Meu livro é muito fininho. Ai. Não é o fino, é o conteúdo. Aí foi o que me disseram, né? O livro é muito bom. Aí como era o primeiro e eu fiz assim, como eu te falei, eu estava escrevendo o segundo, mas já com a ideia, não era a continuação, estava escrevendo já com a ideia de guardar na gaveta, né? Com outros personagens. Aí como me pediram a continuação, eu costumo brincar que eu levei todos os personagens para a fazenda, porque eu continuei o que eu estava escrevendo dentro da Fazenda das Borboletas. Juntei as duas histórias. E aí eu fiquei bem feliz, né? Fiz 200 exemplares, já tinha vendido quase todos. Me pediram continuação, é porque gostaram, né? Com certeza. Se tivesse gostado. Até no primeiro eu deixei assim uma brechinha, né, para continuação, vamos ver o que dá, né? Aí depois que eu fiz o segundo, que também foi bem vendido, graças a Deus, né? Eu peguei e disse, agora minha meta é um por ano, agora eu não vou parar mais. Que legal. E depois desses dois, qual foi o próximo? Aí eu fiz o Rumo ao Desconhecido. Esse aqui. Aí esse aí é uma história diferente, é uma história de um português que casa com uma índia, descendente direto de Portugal mesmo, né? Os pais vieram de Portugal. Aí ele casou com uma índia e aí ele sofria muito preconceito, né? Por ser uma índia, né? Por não ser da classe social dele. Daí ele teve os filhos dele e ele escondia as crianças, não deixava ir para a cidade, tinha medo, né? De tudo que ele ouvia falar, de escravidão, de maltrato aos índios, né? Então o filho mais velho dele era como eu, assim, um sonhador, e ele queria ir para a cidade. Então é por isso o Rumo ao Desconhecido, né? Aí tinha um padre que ia lá conversar, e ele ouvia o padre falando da televisão, da internet, do chuveiro, coisas comuns pra gente que ele nunca tinha ouvido falar, na fazenda onde ele morava. E aí ele lutou por isso, ele chegou a brigar com o pai para ir para a cidade, né? Mas aí o resto da história tem que ler pra saber. Eu também acho, né? Daqui a pouco tu fica contando o livro aí, não vai dar interesse de adquirir o livro, né? Falar nisso, onde é que o pessoal pode encontrar teus livros? Pode ser comigo pelo WhatsApp e uma vez por mês a gente está fazendo uma feira na SAC. Uma feira esse mês vai ser dia 6 agora. É uma feira diversificada, né? Cada um bota aquilo que sabe fazer. Tem perfume, tem artesanato, tem várias coisas. E o stand é os livros. Isso é interessante. Esses então, da capa, SAC, dia 6. Dia 6, livros, Tânia Costa. Essas crianças da capa são meus netos, esses dois. Meus primeiros netos. Essa aqui, a Fazenda das Borboletas, existe, não com esse nome, mas existe essa fazenda, essa moça é de lá, é irmã da minha neta, lá em São José do Norte, é uma plantação de cebola. Que legal isso, né? É real o cenário. Então já tem referência. Querem conhecer o cenário da obra, vão a São José do Norte. Eu de vez em quando passo para lá, quando eu vou para os outros pagos, mas eu só passo para pegar balsa. É uma cidade bem bonitinha, né? Histórica, os casarões, eu gosto muito de lá. Depois desse, qual é que veio? Aí a minha meta era um por ano, só que aí esse ano eu fiz 3. Esses 3 aqui é tudo fruto deste ano? Deste ano, foram lançados agora. Falando nisso, tu teve uma noite de autógrafos agora há pouco tempo, né? Como é que foi? O lançamento 3 foi muito bom, graças a Deus, né? Foi bem, tava bonito. Até tinha sido comentado de adiar, porque tava um tempo muito ruim, né? Mas eu gosto sempre de falar da minha fé que eu tenho em Deus. Tava marcando muita chuva.
E eu falei para as minhas amigas, né? Eu disse, não, eu não vou adiar porque eu creio no Deus que eu sirvo. E no dia do lançamento vai estar um dia bom, uma noite boa e vai dar tudo certo. E não adiei, foi maravilhoso, assim. Foi muito Onde é que bom foi? mesmo. Foi na SAC. Foi na É SAC? tudo pela obra de Deus. É como eu digo assim, eu não tenho dinheiro, né? Vender livro é uma coisa que não dá para dinheiro, né? Dá prazer, dá... Mas Deus vai honrando, né? Em todos os meus livros tu vai ver assim que tem alguma coisa falando de Deus, de fé, um versículo, porque como Deus me deu o dom, eu tenho que retribuir, né? E inclusive a SAC eu ganhei para fazer, eu não paguei aluguel. É uma coisa que não é comum, porque é um clube, eles alugam, né? Essa é assim que eles trabalham, né? Mas eu ganhei a SAC, o pessoal que se apresentou, a Gláucia Gomes e o Jefinho, a Josiana Rosa, a Júlia, a doutora Milene, foram todos assim, por amor, à base da amizade, ninguém me cobrou nada. Bacana, né? Foi muito legal. A Tati, que foi a mestre de cerimônia. Mas tu sabe, né, que tudo é uma questão de retribuição, né? Porque quem não sabe, ela tem um longo trabalho numa ONG chamada Elohim. E quando a gente ajuda, normalmente não são aquelas pessoas que a gente ajudou que ajudou a gente, né? São outras pessoas que a gente não espera, né? A resposta vem em outras mãos, né? A lei da semeadura, né? É a lei da semeadura, exatamente. Tem cuidado com as suas plantações. Eu sei que eu vou colher algumas ervas daninhas no meio do percurso, mas eu também tenho muita coisa boa. Com certeza. Né? Porque a gente não somos 100% bons, mas também não somos 100% ruins, né? Bom, só Jesus. E assim, nós temos dois lobos, né? Dentro de nós, com fome. Só vence aquele que a gente alimenta, né? Então a gente tem que ter cuidado no lobo que vai alimentar. Sim. Eu trabalho com lobo, eu sei a força que um lobo tem. Mas, e a Elohim? Já que ela te deu, que ela te deu tanta, eu acredito, né? Pode ser bobagem, mas esses apoios, essas forças é graças ao trabalho que vocês realizam, sim, né? Que não trabalha sozinha, nesta ONG. A Elohim, na verdade, ela começou de um desejo do coração. A gente já fazia algumas coisas assim, mas no secreto, não tinha nada registrado, né? Aí o meu filho também, ele passou por uma fase ruim na vida dele, e aí quando ele voltou, ele falou, mãe, quem sabe a gente registra uma ONG, né? Aí a gente ficou meio assim, pra que registrar se a gente já faz sem registro? Mas aí começaram a questão de ganhar auxílio, né? Aí me falaram, não, mas se tu tiver registrado, as empresas podem apoiar, né? Uhum. Aí a gente registrou, nos reunimos, né? Tinha que ter 10 pessoas, aí eu, meu marido, minha filha, a família ali, né? Mais uns 2, 3 amigos e a gente montou a ONG. Aí a atividade principal era a oficina, fazer oficina com as crianças, né? A princípio a gente fazia no Clube de Mães de Capão Novo, nos era emprestado. Só que o problema do Clube de Mães é que eles alugam também no salão, né? Então, por vezes estava alugado, a gente chegava lá com as crianças e tinha todas aquelas coisas de festa. Sabe como é que é criança, né? Sim. Queria brincar, queria pular, e daí já não deu muito certo. Aí depois a gente passou ali do jiu-jitsu, o Everaldo, não tem? Acho que é. Uhum. Ele nos emprestou, uma pessoa maravilhosa também. Só que a sede não sendo da gente, é muito compromisso, muita responsabilidade, né? Então a gente deu uma parada, declarou inativa, né? Mas eu tenho um sonho de voltar, porque o principal não é assim só dar o alimento. A gente até ajudava com isso, mas o principal que eu penso é como eu estava te falando antes, né? Eu tinha esse sonho de ser escritora, mas não tinha oportunidade. Tendo as oficinas, as crianças, pode aparecer um olheiro, eles estão aprendendo alguma coisa, eles se apresentaram, eles dançaram em outros lugares, é uma oportunidade para eles. E também de tirar daquela coisa de estar fora do período de escola, estar parado, com a mente vazia, né? A gente sabe o que é a mente vazia, a oficina do outro lado, né? É verdade. Então, de dar uma ocupação, tem muita criança que passa por várias situações ruins em casa, né?
de pobreza, de às vezes maus tratos, abuso, tantas coisas, né? Claro que não são todos, tinham uns que eram... E que eu pensava assim também, ó, a questão da inclusão, do bullying, né? Que tem aquele negócio, a criança vai bem arrumado para a escola, outra já não vai tanto. Ali não tinha nada disso, tinha rico e tinha pobre, na Elohim. A gente auxiliava os mais necessitados. Mas ali na oficina... Todos participavam. Todos participavam. A gente fez as camisetas, estão lá guardadinhas das oficinas, né? Todos participavam. Teve a festa da Debastiani uma vez também, que foi doado para nós. A gente comprou, tá guardadinho, a caixa de som, o violão, essas camisetas, foi tudo com arrecadado da festa junina da Debastiani. A gente deu uma parada, mas... Até se aparecer, se for da vontade de Deus, de ter uma sede própria para nós, a gente retoma. Tá guardadinho lá, né? À vontade. Aí, pessoal, mãos que ajudam. Elohim precisa continuar mantendo sua atividade. Até porque tem muitas pessoas que ao longo de muito tempo dependia e ainda está dependendo dessa ONG. Não só doação de roupa, de alimentos, de calçados, mas a oficina, além de tirar, né, a criança da rua, ela permite que a criança sonhe e ela permite que a criança tenha um objetivo, né? Porque provavelmente ele não vai ser a oficina de dança, ele não vai ser um dançarino. Mas o que a dança permite? Ela faz com que tenha disciplina, faz com que tenha coordenação, faz com que tenha concentração, e essas habilidades são aplicadas em qualquer área de trabalho. E quem sabe nós teríamos aí no futuro aqueles meninos e meninas da oficina da Elohim, grandes gerentes, grandes empresários, né? É o que eu comentava... Grandes professores, por que não, né? Por que não? Eu até sempre comentava assim que a gente andou pedindo auxílio para algumas pessoas na prefeitura, né? Não vem ao caso o nome, né? Mas a gente nunca teve um apoio da prefeitura, né? Então eu sempre teve uma pessoa, né, que me falou assim: ah, mas tu vai, que eu tinha pedido um terreno lá naquela praça que estão fazendo perto de vocês, deixei ali tudo, mas não deu certo. Aí essa pessoa me falou assim: ah, mas isso aí não vai atrapalhar a comunidade, o barulho das crianças? Aí o que eu respondi na hora, eu confesso que fiquei meio indignada, que é difícil até eu perder a calma, quem me conhece sabe que eu sou calma. Eu respondi que não, além de não perturbar, ainda aquela criança que hoje poderia estar ali até de repente fazendo uma baguncinha, vamos dizer, né? É um a menos amanhã, um ladrão, tá, um viciado, um drogado, mas se né? Um monte de criança junto perturba a comunidade, então tem que fechar as escolas. Sim. Porque nos intervalos, no recreio, a interação das crianças é o quê? É uma gritaria, não é? Eles correm, brincam e aí tem que fechar as escolas, então, porque está perturbando a comunidade. Eles acharam que não era de utilidade, só que eu vejo uma grande utilidade no meu ponto de vista. Porque aí, assim, ó, se tu pegar hoje a criança e ensinar ela o caminho que deve andar, como está na Bíblia, amanhã é um ladrão a menos na sociedade, é um drogado a menos na sociedade. Não que eles vão ser isso, não estou dizendo que eles vão ser, né? Mas evita, né? Mas evita, né? Não só pelo que tu ensina, mas o carinho. Que nem o pessoal, que nem o Rodolfo Barreto, que dava aula de teatro para as crianças, eles amam ele, tocar violão. Era um serviço todo voluntário. A doutora Milene ia lá ensinar escovação. Nunca foi um caso assim, a gente... Ah, tu vai lá fazer, eu te pago. Não, era só pelo amor mesmo. Eles chegavam a se oferecer. Não, e outra, né? O trabalho das ONGs, o braço das ONGs vão onde o Estado não chega, né? Porque assim, ó, cadê o Estado para tirar essas crianças da rua? O Capão Novo cresceu muito, né? Tem muita criança, né? Cresceu bastante. Então, o Estado tem que fazer um espaço para as crianças não perturbarem a comunidade. Aí, como eu tive essa minha infância pobre, como eu digo, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles criaram a gente muito bem, a gente tem uma boa índole, né? Nunca pendeu pro lado errado, mas nem todos têm essa referência, né? Nem todos têm a mesma sorte. Então, era uma maneira assim que eu pensava de passar para eles até um pouco do que eu aprendi, do que o Rodolfo aprendeu, do que a doutora Milena aprendeu,
São valores, né, que tem que ser compartilhado, né? Aí também eu pensava assim, que eles aprendiam ali e levavam para casa também, né? Para os irmãos menores. Mas eu vou falar mais um pouquinho dos meus livros, posso? Pode, deve. Só quero te falar, esse Palavras ao Vento é um livro de poemas. Eu vou te dizer por que eu fiz 3, que no fim eu... Virou poetisa também? Jesus Eu amado. sempre fiz poema também. A mulher é muito facetada, gente. Esse de poemas, eu faço parte de 2 academias de letras, né? A de Rio Grande. Verdade, eu ia comentar isso, estava aqui, A de dentro da Rio minha mente. Grande, um senhor lá de Rio Grande viu no Face os meus livros e tal, e pediu pra mim, quando eu fosse lá, que ele queria comprar um. Mas até então eu não sabia quem ele era. Aí eu fui levar o livro e ele era o presidente da Academia de Letras de Rio Grande. Daí ele leu o livro e me convidou para fazer parte. Aí foi levado para, mandei meu currículo, tudo, foi levado para análise, né? E aí eu fui a primeira membro correspondente, como eu não moro lá, eu sou membro correspondente, que teve cerimônia de posse. O jornal Matéria de Capa noticiou isso, É, né? né? Verdade. E aí ele se tornou meu padrinho lá, né? Depois de um tempo, ele fazia parte de uma academia virtual de Minas Gerais. E aí ele perguntou para mim se eu aceitava ingressar na academia, ele como meu padrinho. Lógico que eu aceitei, né? Se não quer. Foi uma honra para mim, né? Uma coisa que eu nem esperava. Aí nessa academia de lá, a Academia de Letras Guimarães Rosa, eu tenho que postar um poema. A princípio era um por semana, agora é um de 15 em 15 dias, né? Aí eu tinha que ter uma patrona também, uma pessoa que já fosse falecida. Aí eu mandei vários, assim, que eu conhecia, que eu já tinha lido. Como são mais conhecidos, todos já tinham, não podia ser repetido, né? Aí eu falei com o seu Mário Feijó, não sei se vocês devem conhecer, que é escritor daqui de Capão, da Academia do Litoral Norte. Uhum. E ele me indicou a Sueli Braga, tinha falecido naquele mesmo ano, em janeiro. E aí ela é minha patrona. Aí agora de 15 em 15 dias eu tenho que postar um poema meu, novo, eu escrevo, né? E um dela, e uma obra dela, para perpetuar ela também. Uhum. Aí a minha irmã, a Cleusa, pediu para mim, né? Eu gosto tanto dos teus poemas, vai colocando em livro, que aí eu vou guardando teus livros. Aí a primeira leva, tá aí o primeiro livro, agora já tem um monte pro segundo. Aí esse de poemas foi por causa da minha irmã. O das amigas, é a Nelma e a Tárcia, acho que a maioria das pessoas, esse aqui, acho que a maioria das pessoas em Capão conhece elas, são bem conhecidas, elas moram em Capão Novo. Desde o primeiro lançamento do meu primeiro livro, elas me apoiaram. Eu conheci elas nessa festa da Debastiani, como tu falou, através da ONG, né? Conheci elas e daí a Nelma um dia me ligou e falou pra mim que tinha umas doações. Aí eu fui na casa da Nelma doar e eu tinha feito o livro e queria fazer um lançamento, uma festinha que eu gosto de chamar os amigos e comemorar, né? Só que eu não tinha dinheiro para pagar o espaço, né? Daí o meu esposo perguntou, quanto é mais ou menos? É muito caro, no esquina. Aí o Irineu, que é o marido da Nelma, pegou e falou pra mim, é pra ti mesmo? Eu disse, é. Ele disse, então não é nada. Me doou o Esquina Fest. E aí elas fizeram tudo, e de lá pra cá, todos os eventos, elas que fazem a decoração, elas correm pra tudo que é lado, né? Aí quando eu lancei o terceiro, o Rumo ao Desconhecido, a gente estava conversando depois do evento. Eu disse pra elas, gurias, eu não sei o que fazer pra agradecer. Vocês são umas pessoas que têm mais do que eu, né? Graças a Deus. O que eu poderia dar de presente? Como que eu poderia retribuir, né? Tanto carinho. Aí uma delas, eu não lembro qual foi, disse, faz um livro sobre a nossa amizade, de nós duas. A minha irmã costuma dizer, falou pra Tânia, tá feito. Aí eu disse, tá, então vão me mandando alguma coisa de vocês que eu vou fazer. Aí no começo elas não mandavam nada. Aí eu disse, gurias, eu quero fazer essa homenagem pra vocês, me mandam. Aí mandaram alguns fatos, né? E eu brinco que eu romantizei. Eu peguei o casamento, encontrou, lindo, maravilhoso, romantizei. Fiz a história das duas. Aí mandei pra elas, né? Antes de mandar pra editora, eles tinham que mudar alguma coisa. Não precisou mudar nada, elas aprovaram, autorizaram as fotos e tudo. E tá aí o livro, né?
Mas antes de eu escrever o de poemas e esse aí, eu estava escrevendo o meu romance, que o meu foco é romance, é o que eu gosto. É o romance. Eu estava escrevendo Mãos que Pintam, é uma história de... Que bonita essa capa, hein? Fala bastante de inclusão. Ela tem um personagem autista, um personagem surdo e uma moça negra que é a principal, que é uma modelo, né? O menino autista é irmão dela, um menino muito pobre, mas bem feliz, uma família bem feliz. E o outro que é surdo, ele é um filho único de uma família rica, mas ele é muito infeliz. Porque como ele nasceu com essa deficiência e os pais são muito, assim, da sociedade, eles escondem o menino, né? Então, os dois meninos se esbarram na feira, quando são pequenos, numa feira. E daí o autista apavorado, que caiu, que derrubou a cestinha lá, começa a gritar, tapar os ouvidinhos, né? E o surdo, que não ouve nada, tranquilo, vem e acalma ele. Aí eles nunca mais se veem. Só que o surdo, ele tem professoras em casa, né? E ele aprende a pintar, ele pinta. E daí ele pinta o menino. A lembrança que ele tem do menino. E aí depois rola a história, né? Que bacana isso, né? É uma maneira também de incluir as deficiências para ver que todo mundo é igual. E que é possível, né? Que é possível. E é possível. É De possível. fato. Que bacana. Tem que arranjar tempo pra ler. Que coisa. Ah, se não vale, não tem graça? Já deu um gostinho, já deu uma vontade de ler agora. Já deu uma vontade de ler, gente. E espero que vocês também tenham vontade de ler. E adquiram com a Tânia Costa essas histórias. E eu tô louca pra ver a história dessas mãos que pintam. Isso aqui me chamou muita atenção. Vou te dar esse aí pra te ler. Me chamou muita atenção. Vou te dar esse, então. Me chamou muita atenção, assim. Te Começa pela capa, depois dizem que não se... Não se pode julgar o livro pela capa. Mas essa capa tá muito linda. Não que as outras não estejam, mas ela tem um simbolismo, né? Ela te chama, né? O título, ele é o último a aparecer em relação a todo o conteúdo que está aqui nessa capa. Muito interessante. Vou te dar esse aí, então. Muito bem feito. Quero que tu leia e me dê a tua opinião sincera depois. É o que eu sempre peço para os meus leitores, né? Mandar depois um feedback, como se diz hoje, né? Sinceramente, sim, porque se não gostou, eu posso melhorar no próximo, eu posso ver, né? Onde é que está. Toda crítica é construtiva. Graças a Deus até hoje eu só tive críticas boas, mas eu aceito ruins também. Sim. A gente só pode crescer, porque senão, se só tiver coisa boa, a gente vai se achar o máximo, né? É. E se achar o máximo, a gente acaba não prestando, né? É. Porque tu não melhora, né? O que eu falo sempre pro meu esposo. Eu tenho um jeito muito humilde. No dia a dia mesmo, eu sou muito humilde, né? E aí eu sempre falo para ele assim, que eu não vou ser hipócrita de dizer não, eu não quero ficar famosa, eu não quero que leiam os meus livros, eu não quero fazer sucesso. Eu quero, é meu sonho, Deus me deu esse dom, eu quero crescer. Mas eu não quero nunca perder minha humildade. Eu quero ser sempre a pessoa que eu sou. Nós não podemos perder a essência, né? Lembrar, que nem eu lembrei das minhas amigas, lembrar sempre quem estava comigo lá no comecinho, né? Sempre lembrar. Até eu estava comentando com meu esposo também que agora eu já estou escrevendo meu próximo livro, né? Imagina, né? Antes de eu publicar esse Mãos que Pintam, de chegar a ele o livro, eu já estava arriscando outro lá, outra coisa. Já estou escrevendo. Fala um pouco de inclusão também. Até nesse evento que teve, o Jefinho, vocês conhecem o Jefinho, né? Que canta com a Glaucia. O Jefinho comentou comigo que ele ouviu falar de inclusão, de surdo, de mudo, de autista, mas ele não ouviu falar de cego. Aí eu prometi para ele, já estou escrevendo, que o meu próximo livro tem um personagem cego. Aí eu estou pensando, estou com umas ideias mirabolantes na minha cabeça. Eu vou fazer um de criança também, que eu tenho 7 de criança escrito, que eu quero publicar numa coletânea, né? Já vai ser mais de um ano que vem, né? E esse agora eu quero... Fazer o quê, né? Eu estou tentando fazer ele também em audiobook.
Porque aí, como o Jefinho mesmo, não adianta eu dar o livro para ele que ele não vai conseguir ler. Aí também eu não gostaria assim que outra pessoa lesse para ele. Eu gostaria assim, um audiobook, ele tá vendo que é o livro em áudio ali. Ele botar o fonezinho dele, escutar a história. Então eu tô batalhando por isso. Aí eu até comentei com minha esposa antes de vir que eu ia falar aqui na rádio, né? Na TV. Se eu conseguir alguém que me patrocine, um empresário, alguém que me patrocine esse audiobook, que eu não tenho nem ideia ainda do valor que é, né? Que custa. Mas se tiver alguém interessado em me ajudar nesse projeto, que eu acho muito importante, né? Aí eu vejo o valor, espaço direitinho, posso até passar o contato da editora para a pessoa, né? Porque tem uma moça, eu também participo ali do Coral Municipal, e tem uma moça que ela está lendo meus livros, só que ela tem pouca visão também, né? A visão dela é fraca. E ela me pediu o audiobook. Daí, como eu não tinha, eu mandei ela comprou até, eu mandei o link, ela comprou o e-book. Daí ela bota no Google para ler para ela. Só que é uma leitura que não é boa, sabe? Não é comum. Sim, é mecânico, né? É uma coisa... Não fica aquela parada certinha, a entonação, né, da voz. Então, eu estou tentando ver se eu consigo uma editora para fazer esse audiobook. Só que daí eu preciso de uma ajudinha, de um patrocinador, alguém que queira me ajudar nessa Então precisamos de duas coisas. Um espaço para sede, que a Elohim tem que voltar à atividade. Amém. Capão Novo precisa, né? Principalmente nos dias atuais, com essa chuvarada, vão lá botar o pé no barro para ver as condições daquelas famílias lá. É verdade. Tá? Vão lá sapatear no lodo para ver como é que tá as coisas. E um audiobook, para quê? Para que realmente se tenha uma inclusão, que outras pessoas que não têm visão também possam ter acesso à cultura, a conhecimento, à leitura. Tânia, obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito, muito, muito encantada com toda essa tua... Porque a gente fala assim, escrever um livro. Porque dizem que o ser humano, né, para ser completo, ele tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Quantas árvores tu plantou? Muitas. Pois é, vários filhos. 13. E livros, né? Tem livros. Que 3? Eu tenho... não, eu tenho 3 filhos biológicos, né? Que 3? Mas aí eu tenho o meu enteado e mais... outra coisa que eu não te falei, quando eu era criança, eu dizia assim, quando eu crescer, eu não quero casar, mas eu quero ter 22 filhos. Viu só que legal? Aí a minha irmã, quando começou a ONG, tinha mais ou menos isso, agora já tinha mais de 100 no final, né? A minha irmã dizia, viu, tá aí teus 22 filhos. Tá aí os 22. Né? Aí ela brincava comigo, não deu certo o teu casamento porque tu não queria casar, né? Mas aí depois que eu tive meus 22 filhos, que eu já estava um pouco antes, eu conheci ele, aí eu tive os 22 filhos. Viu que legal? São meus filhos de coração. Né, então Todos a missão eles. dela está mais que completa. Muitas árvores, muitos filhos e livros infinitamente, né? Porque a mente dela, ela está na metade de um e já está escrevendo o outro, aí ela está escrevendo o outro, já está criando um poema, e aí vai. Imagina, é um livro por ano e ela fez 3. Vocês querem o quê? Né? É uma mente inquieta, né? Dá licença. O ano que vem provavelmente 3 de novo, porque tem o de poemas, né? Que eu já fiz mais um monte depois disso. O romance que tem o personagem cego. E a coletânea, né? E a coletânea infantil. Imagina. Parar essa mulher como? Não podemos parar, a gente só tem que auxiliar. Então, por favor, quem puder, que auxilie. Tânia, obrigada. Estamos encantados com o teu trabalho, com a tua tranquilidade, porque é de surtar, né? Porque na realidade escrever, como tu escreve livro porque tu gosta, ele é tranquilo de fazer. O problema é tu escrever livro porque tu tem que entregar uma obra, né? Não, aí é complicado, né? Na verdade, eu digo que eu escrevo o que eu vivo, não é a minha vida, mas é como se eu vivesse. Às vezes meu esposo chega em casa e eu tô chorando, tô escrevendo e chorando. Ele diz, o que tu tá chorando? Eu digo, é personagem. Às vezes eu digo assim pra ele, morreu. Daí ele diz assim, mas é só um livro, é tu que tá escrevendo. Eu digo, mas eu tô vivendo aquilo ali. No momento que eu tô escrevendo, parece que eu sou a personagem. Sim, mas aí tu mata as pessoas? Não, só de velhinho, né? Jesus. Quando fica velhinho, né? Bom, então não. Até tem uma moça que ela é psicóloga, a Ju Davi.
Ela diz que ela é minha fã, ela tem todos os meus livros, desde o começo. Ela diz que meus livros são tão tranquilos que ela usa nos trabalhos dela. Ela diz que é o único livro que ela vê que não tem vilão, assim, grande vilão. Coisa boa, é isso que eu quero passar. Esse mundo já está com tanta coisa ruim, né? Sim, já temos tantos problemas, né? Aí vão Coisa pegar mais um, né? Então não tem sentido. Temos que ter uma mente tranquila. Tá? Obrigada. Espero que tu possa trazer novas obras pra gente mostrar para esse povo todo. Lembrando que para adquirir os livros, nós vamos deixar depois o link, né? O número de contato da Tânia. É só o contato, né? Para adquirir o livro. Eu tenho o WhatsApp, Instagram também, se quiser me chamar. Isso, vamos deixar todos no final da entrevista. Para que vocês possam adquirir todas essas obras. Essa aqui já tem dono. Sou idiota. Ou na Feira da SAC, né? É verdade. Feira da SAC, dia 6 agora. Dia 6. A partir Vamos lá. das 15 horas. E a melhor coisa para aquisição é o manuseio. Não existe coisa melhor que tu chegar no local, tu pegar o livro. É um romance que se inicia. Quando tu olha para ele, ele olha para ti. E aí ele diz assim, vamos para casa? E aí tu leva ele. Então, na SAC, faça uma visitinha lá. Quem sabe um desses romances te acompanha até em casa. Obrigado. Eu que agradeço. Shangri-La TV, boas energias no ar.